E aí, bora lá continuar estudando SQL para fazer manipulações dos registros dentro do nosso banco de dados? Vem comigo então que nessa aula a gente vai aprender mais comandos SQL, só que agora daquela categoria chamada DML, Data Manipulation Language. Agora que a gente já definiu a estrutura do nosso banco de dados, a gente já pode usar os comandos para inserir, selecionar os registros, alterar e excluir. Bora lá? Boas-vindas ao canal do Javão, eu sou o Rodrigo e continuaremos aqui a nossa saga no mundo dos bancos de dados e agora continuando lá na linguagem SQL. Então no vídeo anterior a gente aprendeu como criar a estrutura do banco de dados, criar o database, entrar no database, criar as tabelas e entendemos como que funciona aquele comando para criar a tabela, onde a gente tem que definir quais são as colunas, os tipos de cada coluna e as restrições. É obrigatório ou não é? É único ou não é? Qual é o tamanho mínimo? Enfim. E a gente aprendeu sobre chave primária, chave estrangeira, conceitos importantes aí do banco de dados. E a gente terminou com a nossa estrutura criada. Vamos, antes de continuar, dar uma olhadinha nessa estrutura. Então vou abrir aqui, eu estou com o meu terminal aberto, preciso entrar no MySQL. E aí só relembrando, MySQL espaço -u, o usuário do banco, que no meu caso é root, -p. E aí até eu já vou te ensinar uma nova maneira de entrar no MySQL. Se você já sabe qual é o banco de dados que você vai entrar, em vez de entrar no MySQL e depois ter que digitar aquele use e o nome do banco de dados, você já pode, nesse comando do login, já dizer para ele, olha, já faz o login e já entra direto num banco específico. Assim você não precisa rodar aquele comando use e o nome do banco de dados. É só depois do "-p" passar o nome do banco de dados. Que no nosso caso aqui é sistema, _gestão, _escolar. Então aqui eu não estou dizendo que esse sistema de gestão escolar não é a senha, porque está vindo após o parâmetro "-p". Aqui o MySQL sabe que eu quero entrar no MySQL usando o usuário root, o "-p" é para dizer, ó, eu vou digitar a senha, mas vai ser digitado depois que eu der o enter. E o que vem aqui depois do espaço "-p", ele sabe que é o nome do banco de dados que eu quero me conectar. Então, quando eu der um Enter, ele vai pedir para eu digitar a senha. Se eu digitar a senha correta e se existir um database com esse nome, sistema _gestão _escolar, ele já entra direto nesse database. Então, ó, entrei no MySQL, digitei minha senha, que é root, beleza? Deu lá a tela de boas-vindas e eu já estou dentro do banco de dados sistema gestão escolar. Posso rodar aqui um show tables, ponto e vírgula, para listar as tabelas e perceba, ele trouxe as tabelas, ó, tabelas em sistema gestão escolar. Então esse é um jeito mais prático. Já na hora de fazer o login aqui no terminal, já digita qual é o nome do database, que aí você já entrou nele. Tudo que você digitar agora de comandos SQL, ele já sabe que é para fazer dentro desse database. Beleza, deixa eu só limpar o console e rodar novamente. E perceba que, bom, o banco está de acordo com o que a gente parou no vídeo anterior. Então eu já tenho aqui a tabela de estudantes, de cursos e de turmas. Só que no vídeo anterior a gente focou mais nos comandos SQL da categoria DDL, Data Definition Language. Eu estou definindo a estrutura do meu banco. Então eu já tenho aqui as 3 tabelas, está tudo pronto a estrutura. Já defini quais são as tabelas, as colunas, os tipos, o que é obrigatório, não, o que é único e não, a chave primária, a chave estrangeira. Lembra que isso é importante para o banco porque o foco do banco de dados também é na integridade das informações. Então não é só guardar informações de qualquer jeito. É guardar informações de uma maneira segura, organizada, protegida e de tal forma que ele consiga fazer validações para garantir a consistência, a integridade das informações. Só que isso a gente tem que dizer para ele. Quando vai criar a tabela, a gente que diz quais são as regras de validações e de consistência com aquelas informações do que é nulo, do que não é nulo e o que é único, o que é chave, o que não é chave. Então, isso é importante. E agora, bom, eu já tenho aqui a minha tabela, eu quero inserir um registro. Como é que eu faço para cadastrar aqui um estudante na tabela? O estudante Rodrigo da Silva, de e-mail tal, telefone tal. E agora, como que eu faço? Então, para a gente inserir um registro na tabela, a gente precisa saber qual é a estrutura dessa tabela. Pô, Rodrigo, eu criei isso ontem, anteontem, semana passada, um ano passado. Não lembro mais qual é a estrutura da tabela. Então lembra, a gente pode rodar aquele comando desc, que é de describe, esse é do MySQL específico, esse comando desc, espaço, o nome da tabela, estudantes, ponto e vírgula, enter, e ele vai mostrar aqui a estrutura. Deixa eu diminuir o zoom aqui, beleza, só para caber, sem ele ficar quebrando aqui.
Então, ó, desk, describe, estudantes. Descreva para mim a tabela de estudantes e aqui está o resumo da nossa tabela de estudantes. Tem uma coluna ID, nome, data de nascimento, e-mail, CPF, telefone e endereço. Tem os tipos de cada uma dessas colunas, o que é obrigatório, né? Tudo é obrigatório menos o endereço. E se tem alguma chave, tem o ID, a chave primária. E-mail e CPF são uniques, são únicos, não pode ter dois registros com o mesmo valor. E não tem nenhum valor padrão, então se eu não preencher uma coluna que não é obrigatória, por exemplo, o endereço, ele vai deixar como nulo, ele não vai colocar um valor padrão. E o ID é autoincremente, é o próprio banco que vai fazer a contagem, o incremento dessa coluna, porque isso é um detalhe interno do banco de dados, não faz parte do sistema, não necessariamente nas aplicações a gente vai querer ver esse ID. Mas lembra que toda tabela precisa ter uma coluna sendo chave primária. No geral, a gente usa uma coluna, cria uma coluna a mais, ao invés de usar alguma das colunas das informações. Então, beleza, Rodrigo, já sei qual é a estrutura aqui, já sei quais são as colunas, tudo certinho. E agora, como é que eu faço para inserir um registro? Para inserir um registro, deixa eu abrir aqui o bloco de notas. Vamos lá. Para inserir um registro, tem um comando que se chama insert into. Insira para mim um registro into aonde? Dentro da onde que você quer inserir esse registro? Então lembra, meu banco eu tenho 2, 5, 10 mil tabelas. Então depois da palavra into, a gente tem que colocar um nome da tabela. No caso é estudantes. E lembra, todo comando sempre termina com ponto e vírgula. Só que é óbvio, o comando não vai ficar assim. Senão eu só estou falando, insere na tabela de estudantes. Só que ele vai olhar para você e falar, tá, insere o quê? Cadê as informações que você quer inserir? Como que eu passo para ele quais são as informações? Qual é o nome, qual é o e-mail, qual é o telefone, qual é o CPF? Como que eu passo isso? Então, depois do nome da tabela, a gente tem uma palavrinha chamada values, para a gente dizer quais são os valores que a gente quer inserir. E como é uma lista de valores, a gente abre parênteses, fecha parênteses, passa os valores aqui separados por vírgulas, por vírgula. E que valores são esses? Os valores que a gente quer inserir na tabela. A nossa tabela não tem essas informações aqui, não tem essas colunas? Então o que a gente passa aqui nos values é o valor que ele vai jogar na coluna ID, na coluna nome, na coluna data nascimento e aí vai. Beleza? Tá, então eu quero passar aqui que por exemplo, tem a coluna nome. Eu quero passar que o nome é Rodrigo Canepeli. É assim que eu faço? Rodrigo Canepeli? Então, aí agora vem algumas coisas importantes. O jeito que a gente passa a informação vai depender do tipo da coluna. Então, a coluna nome, o tipo dela não é texto, varchar. Toda vez que você tem uma coluna que é do tipo texto, seja varchar ou seja char, é texto. Para a gente dizer para o banco de dados, no comando SQL, que toda essa palavra aqui faz parte do mesmo texto, a gente tem que delimitar o texto usando aspas simples. Então a palavra aqui, Rodrigo Canepeli, tem que ficar dentro de aspas simples, que é um delimitador, só para falar, olha SQL, essa palavra aqui, Rodrigo, o espaço e essa segunda palavra, Rodrigo, aqui tudo faz parte do mesmo texto, a gente coloca essa marcação aqui que é um símbolo de aspas simples. Então é como se eu estivesse abrindo o varchar, o texto que eu quero colocar. Eu abri aqui as aspas simples, tudo que eu passar aqui até eu fechar as aspas simples, ele sabe que faz parte do mesmo texto. Então texto a gente tem que delimitar com aspas simples. Então isso é uma regra. Seja ele um texto variável ou um texto de número fixo de caracteres. Aspas simples. Beleza? Só que, insert into estudantes. Insira na tabela estudantes esse valor aqui, Rodrigo Canepeli, entre aspas simples para dizer que é um texto. Mas em qual coluna que ele vai inserir? Porque lembra, nossa tabela tem várias colunas. Como é que ele sabe que é para inserir isso daqui na coluna nome e não na coluna e-mail? Como é que ele sabe? Eu não disse que é para inserir isso na coluna nome. Como que eu falo para ele, Rodrigo, qual é a coluna? Aí tem algumas formas de fazer isso. A mais comum é fazer o seguinte. Após o nome da tabela, lá no comando de insert into estudantes, antes do values,
Aqui, junto com a palavra estudantes, que é o nome da tabela, a gente também abre e fecha parênteses. E dentro dos parênteses a gente passa as colunas que a gente quer inserir. Então, insira na tabela de estudantes, na coluna nome, Veloes Rodrigo Canepoli. Então, agora ele sabe que esse Rodrigo Canepoli é para inserir aqui na coluna nome, porque eu passei o nome da coluna, que se chama nome no caso. Tá, mas eu não tenho só uma coluna, eu tenho várias. E você separa por vírgula aqui, ó. Insira na tabela de estudantes, na coluna nome, vírgula, na coluna data, underline, nascimento, vírgula, na coluna CPF, né? Não precisa ser na mesma ordem. Aqui, a ordem das colunas é essa, né? ID, nome, data, mas na hora de fazer o insert não precisa seguir a mesma ordem. No geral, a gente segue, mas não é obrigatório. Então, aqui é data de nascimento, e-mail, CPF, telefone e endereço, né? CPF, telefone e endereço. Não precisa ser nessa mesma ordem, beleza? Só para ficar mais fácil aqui de visualizar, eu vou quebrar a linha aqui, só por uma questão de facilitar a leitura. Então, insert int estudantes, beleza? Veloes, tá aqui. Deixa eu quebrar a linha aqui. Deixa eu dar uns tabs aqui, né? Só para facilitar a visualização. Então, vou até dar uma formatada aqui, só para ficar mais fácil de entender. Ó. Então, vamos lá. Insert, mas lembra, no banco podia estar tudo numa linha só. Essa formatação aqui é só para gente, para ficar mais fácil da gente visualizar aqui o comando. Insert int estudantes, abre e fecha parênteses. Dentro dos parênteses, o nome das colunas que a gente quer inserir. Porque lembra, tem coluna que é opcional. No nosso caso, a coluna endereço na tabela de estudantes, ela é nula. Então percebe que aqui está null e yes. Então eu não preciso passar o endereço. Se eu não quiser passar o endereço, eu não precisaria colocar aqui. Então, por isso que a gente identifica. E quando a gente vai passar os values, os valores que a gente passa aqui tem que ser na mesma ordem que está nos parênteses do nome da tabela. Então, é assim que o SQL ele vai saber diferenciar. Como é que ele sabe que esse primeiro texto aqui vai para a coluna nome? Porque esse foi o primeiro value que eu passei e aqui no estudantes, a primeira coluna que está é nome. Então, ele sabe, na coluna nome, eu vou passar o primeiro valor aqui. Aí, vírgula, o segundo valor, ele joga para essa coluna. O terceiro valor, para essa coluna. Então, é como se fosse, eu estou fazendo um D para. Nessa coluna vem esse valor, nessa coluna vem o segundo valor, nessa coluna vem o terceiro valor. Então é assim que ele consegue saber os values, em qual coluna que ele vai jogar cada um dos values que eu estou passando aqui separado por vírgula. É pela ordem do comando do insert. Não é a ordem que está definido no banco, é a ordem do comando insert. Beleza? Então o segundo campo aqui, ó, eu disse que é a coluna data de nascimento. Então, o próximo valor que eu tenho que passar é o valor para guardar na coluna data de nascimento. Data de nascimento não é um varchar, não é um texto. A gente configurou como date. Vixe, como é que eu passo data aqui? Como é que eu passo data? Por padrão, a gente passa data no formato americano. Não é um varchar, mas a gente passa entre aspas também. Beleza? Aspas simples. E o padrão aqui é o padrão americano. Então, como que a gente coloca aqui? É o ano primeiro, 1987, um tracinho, sinal de menos, o mês, setembro, 09, tracinho e o dia, 12, por exemplo. 12 de setembro de 1987. Então, aqui a gente não passa no padrão brasileiro, 12/09/1987. A gente passa nesse formato americano e ele já consegue saber criar no formato date da tabela. Beleza? Pô, Rodrigo, e se eu quiser inserir no formato brasileiro, tem como? Tem, mas vai ser assunto de outros vídeos quando eu for falar de funções. Tem como eu passar formatado no padrão brasileiro e dizer para ele o que é o dia, o que é o mês e o que é o ano. Mas isso vai ser assunto para outros vídeos. Beleza? Vírgula, próximo campo é o e-mail. Então aqui eu tenho que passar o e-mail. E-mail é varchar. Então, aspas simples e aí vai lá. rodrigo@email.com.br. Um e-mail fictício aqui. Vírgula, próximo é o CPF. CPF é um char, então é um tamanho fixo de 11 caracteres.
Então aqui a gente tem que seguir essas regras. Então, sei lá, 000, 000, 000, 000, 00. Então lembra que a gente configurou para não ter máscara aqui, não tem ponto, não tem tracinho, é só o número. E deu 11 mesmo? Deixa eu ver se deu 11. Deu 11 caracteres, beleza? Vírgula, próximo é o telefone. Telefone também tem 11. 99, que seria o DDD, né? 999998888. Por exemplo, o número do telefone. É texto, né? Então, entre aspas, simples. Só lembrar disso, tudo que for texto entre aspas simples. Data também entre aspas simples e no formato americano. Beleza? O último é o endereço. Endereço também é texto, vai achar. Eu vou colocar aqui, rua XPTO número 123. Beleza. E tá aqui o nosso comando. Então é assim que funciona o comando para inserir um registro no banco de dados. Então o comando fica insert into nome da tabela, abre e fecha parênteses, entre os parênteses o nome das colunas que a gente quer inserir, a ordem aqui tanto faz, values, abre e fecha parênteses e os valores que vão seguir de acordo com as colunas que você colocou aqui. Então, se eu tivesse trocado aqui, eu coloquei primeiro o endereço, depois o CPF, no values eu tenho que seguir e respeitar essa mesma ordem. Então funciona assim, beleza? E aí pronto, vou dar um Ctrl C. Será que vai funcionar? Vamos testar. Vou dar um Ctrl C nesse comando. Lembra do ponto e vírgula no final? Vamos lá no MySQL, deixa eu limpar aqui, Ctrl L e vou colar. Ctrl Shift V para colar. Beleza, vou dar um Enter e ele mostrou aqui, ó, Query OK. Uma linha afetada. Ele inseriu um registro. Não deu erro. A princípio deu certo aqui. Depois eu vou simular aqui uns casos de erros, só para a gente ver aquela questão da integridade, para você ver como aquilo é importante. Beleza? Inseriu. Vou inserir outro aqui, só para a gente ter mais informações. Sei lá, vou inserir a Bruna da Silva. Ela nasceu, sei lá, no dia 20 de janeiro de 1989. O e-mail dela é bruna@email.com.br. CPF telefone, sei lá, 61955554444. Rua ABC número 234. Beleza. E eu vou inserir mais outra pessoa aqui, só para a gente ter 3 registros. Aqui vai ser, sei lá, Pedro Souza. Ele nasceu em 2004. Maio, dia 29 de maio, Pedro, e o CPF dele é 222-222-22222. Telefone é de, sei lá, São Paulo 11 93333 11. Beleza. E ele mora na rua, sei lá, na Abacaxi, número 10. Aqui eu estou passando dados fictícios, mas beleza. Vou copiar esses dois, vou colar aqui, Enter, beleza. A princípio inseriu tudo. Vou limpar aqui o console, só para limpar aqui o terminal. E pronto, você acabou de aprender o comando para inserir um registro no banco de dados. Insert into nome da tabela, abre e fecha parênteses, o nome das colunas que você quer inserir separado por vírgula, values, e entre parênteses os valores separados por vírgula, e os valores vão bater de acordo com a ordem aqui do nome das colunas. Lembrando que tudo que for texto e data é entre aspas simples, data no padrão americano. E se fosse número, não precisa de aspas. Se fosse um número inteiro ou decimal, não precisaria de aspas, depois a gente vai ver isso. Beleza, Rodrigo, então tá aí o comando para inserir, né? E para listar? Eu quero listar agora, eu quero jogar aqui na tela todos os registros que tem lá no banco de dados, na tabela de estudantes. Como é que eu faço para selecionar os registros? Aí tem um comando que é o select from o nome da tabela, estudantes. Estudantes, ponto e vírgula. Então o select ele funciona mais ou menos assim. Está incompleto aqui. Vamos lá entender como é que ele funciona. Select, eu quero selecionar. Tá, de qual tabela? Lembra que tem várias tabelas. Como é que eu digo para ele de qual tabela que eu quero selecionar?
from, espaço, o nome da tabela. Beleza. Só que eu tenho que dizer para ele, tá, você quer selecionar os registros dessa tabela, mas quais colunas você quer trazer? Então, antes do from, eu tenho que dizer o nome das colunas que eu quero trazer. Então, eu quero trazer, e aí é separado por vírgula. Traz para mim o ID, vírgula, o nome, vírgula, o CPF, vírgula, o e-mail, por exemplo. Então, pode ser assim. Beleza? Vamos dar um Ctrl C, vamos colar lá no MySQL, vamos ver o que ele vai trazer e perceba, ele trouxe exatamente as colunas que eu pedi. ID, depois o nome, depois o CPF, depois o e-mail. Da onde? Da tabela de estudantes. Ele foi lá na tabela de estudantes, trouxe todos os registros e trouxe apenas essas colunas que eu pedi para ele aqui no Select. Beleza? Então, ele trouxe certinho aqui os meus 3 registros e perceba o ID. Ó. No Insert eu não passei o ID, mas lembra que está configurado como chave primária, como auto-incremente aqui no MySQL? Então, o próprio MySQL, no primeiro insert, ele vai olhar. Tem algum registro aí? Não. Então, você é o primeiro. Ele coloca como ID 1. O próximo, ele coloca como ID 2. O próximo, ele coloca como ID 3. Ele faz o auto-increment para a gente. Beleza? Então, isso é um detalhe do banco de dados e o MySQL nos ajuda gerando esses IDs sozinhos. Beleza? Pronto. Tá aí, ó. E perceba que ele inseriu certinho, ó. Beleza? Só o CPF aqui, ó, do Rodrigo que saiu algo estranho, né? Saiu 0. Será que eu digitei errado aqui? Deixa eu ver. Cadê o insert? Insert. Ó, o CPF. Cadê o CPF? Eu esqueci de colocar as aspas simples. Em todos os inserts eu esqueci de colocar entre aspas simples. Aí, o banco de dados, ele podia dar um erro, podia fazer algum tratamento. No caso do MySQL, o que ele fez? Por mais que eu não coloquei entre aspas simples, ele foi lá e converteu, né, para texto. Como eu digitei um número, ele achou que isso daqui era um número, na verdade, não um texto. Só que aí ele foi bonzinho, ele em vez de me jogar um erro, ele você digitou um número aqui, mas essa coluna é texto. Vou converter isso para texto para você. Aí o 1, ele converteu, o 222 ele converteu. Agora o 0, como é número, ele viu um monte de 0, ele falou, cara, 0 à esquerda não significa nada, o número é 0. E aí ele configurou isso daqui para ser 0. Então, primeira observação. Na hora de inserir um registro, cuidado, lembra dessas regras do que é texto e do que não é texto. Se você passar um valor ali que não segue a regra, aí é responsabilidade do banco. Pode ser que o banco estoure um erro para você, pode ser que o banco faça uma conversão, vai depender do banco de dados. No caso do MySQL, se tem um texto e eu passei um número, ele converte sozinho. No caso aqui, se for tudo 0, ele vai fazer essa lógica de deixar apenas um número 0 aqui. Beleza? Já a gente vai fazer uma alteração aí, vou corrigir essa informação. Beleza? Então, cuidado. Beleza. E aí, poxa, Rodrigo, no Select eu tenho que passar o nome da coluna, né? Eu posso trazer só uma coluna, 2, 3, 4, e aí eu tenho que passar o nome das colunas. E se eu quiser trazer todas as colunas? Se forem 2, 3, 5 colunas, é fácil, eu digito aqui o nome das colunas. Mas e se essa minha tabela tem 143 colunas? Poxa, eu vou ter que digitar o nome de uma por uma? Não tem um jeito mais fácil? Tem. Tem uma outra forma de fazer um select. Se você quer pedir para ele trazer todas as colunas, tem um apelido aqui, um atalho. Em vez de você passar todas as colunas separadas por vírgula, você passa o símbolo de asterisco. Select asterisco. Asterisco significa tudo. Seleciona todas as colunas. From, da onde? De qual tabela? Da tabela de estudantes. Então, você vai ver bastante esse asterisco nos comandos SQL. Asterisco no select, eu estou falando seleciona tudo, qualquer coluna. Vamos ver como é que o que vai acontecer se eu rodar esse comando. Vou rodar aí. Agora, ele não trouxe só o ID, o nome, o e-mail e o CPF. Ele trouxe tudo. ID, nome, data de nascimento, e-mail, CPF, telefone, endereço. Vou até diminuir o zoom aqui para caber na tela. Ó. Vou rodar novamente. Percebam, trouxe todas as colunas e para cada registro trouxe os valores que estão inseridos em cada uma dessas colunas de cada um dos registros. Beleza?
Então, é assim que funciona o comando select. Select, espaço. Quais colunas eu quero separar? Pode ser uma ou várias. Passa o nome dela. Se for mais de uma, separa por vírgula. Se quiser todas, tem o asterisco, que é um atalho, para trazer tudo. From e o nome da tabela. Simples assim. Esse é o comando de select. Então, já aprendemos a executar dois comandos SQL para manipular dados. Insert para inserir, select para selecionar. Agora, poxa, Rodrigo, eu cadastrei uma informação errada. O CPF aqui do Rodrigo não é 0. Está errado isso. Ou mudou. A pessoa se mudou de endereço, tá? Eu preciso atualizar aqui no banco de dados. Então, eventualmente, você vai querer atualizar informações de algum registro no banco de dados. Como que a gente faz para atualizar as informações dos registros no banco de dados? Então, tem o insert para inserir, select para selecionar. Agora tem um novo comando que é para atualizar, que é o update. Update atualiza. Você quer atualizar um registro, né? Mas de qual tabela? Update from estudantes. Será que é assim? Aí o update ele é diferente. O update ele funciona assim, ó. Update, espaço, o nome da tabela que você quer atualizar. Beleza? Então, no começo isso vai confundir. Na hora de você fazer o insert, você vai colocar o from, no select, você vai esquecer o from, mas depois de um tempo você acostuma. Então, cada comando tem uma sintaxe específica. O update, para dizer a tabela, a gente não passa o from aqui, é só update, nome da tabela. Update estudantes. Atualiza aí a tabela de estudantes. Mas eu não quero atualizar a estrutura da tabela, eu quero atualizar os registros. Então eu preciso dizer para ele o que eu quero mudar. Como é que eu digo para ele? Eu quero mudar a coluna CPF. Como é que eu falo para ele? Depois do nome da tabela tem uma palavrinha chamada set, que é para a gente setar um valor. Qual o valor? Set CPF igual a, entre aspas, você passa o novo valor, que era 000, 000, 000, 000. Esse era o CPF, né, que eu queria atualizar. Então o comando é esse aqui, ó. Update na tabela de estudantes, seta na coluna CPF esse valor aqui, ó. Então, set coluna CPF igual a, passa esse valor aqui. Então esse é o comando do update. Será que vai funcionar? Vou copiar esse comando aqui. Vamos lá no MySQL, vou colar. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Então tá lá, ó. Update estudantes, set CPF igual a 000, ponto e vírgula. Vou dar um Enter. E aí ele deu um probleminha aqui, ó. E aqui veio aquela nossa questão da integridade das informações. Ele falou, olha, deu erro. Aparece, quando dá erro em algum comando, aparece a palavra error. Tem um código aqui que é o código de erro do MySQL. Se você quiser saber o que significa esse código, tem a documentação do MySQL, você pode pesquisar esse erro na documentação do MySQL. Mas junto com o código, geralmente ele dá uma mensagem simples para te dar uma dica do erro que aconteceu. E aí ele falou aqui, ó, duplicate entry 00000 para a chave estudantes.cpf. O que aconteceu? Ele tentou atualizar um registro no nosso banco de dados, na tabela de estudantes, mas ele falou que esse registro aqui, que esse CPF está duplicado. Poxa, mas só tem ele numa única linha. E por que ele falou que está duplicado? Porque a gente está mexendo na coluna CPF. Lembra que na hora de criar a tabela eu não falei que CPF é unique? É único? Então ele não deixa ter dois registros com o mesmo CPF. Na hora de fazer essa atualização, ele reclamou porque ele falou que eu ia colocar dois registros com o mesmo CPF e a chave de unicidade, né, ele não deixou ter dois registros com o mesmo valor. Isso porque tem uma coisa importante aqui no comando update. Ó. Se eu rodar o comando update dessa forma, qual registro que ele vai atualizar? Eu não falei para ele, eu só falei para ele, coloca lá na coluna CPF esse valor, mas eu não disse para ele de qual registro. Então, quando você roda o comando update dessa forma, você está pedindo para ele atualizar todos os registros. Então, ele vai pegar todos os registros e mudar de acordo com o que eu passei aqui no set. Ó.
muda o CPF para o valor 0000. Ele mudou do primeiro, deu certo. Quando ele chegou no segundo, deu erro. Porque a coluna CPF tem essa restrição de que não pode ter CPF duplicado. Aí ele deu erro e ele não deixou fazer a atualização. Então, cuidado. Toda vez que você for rodar o comando update, se você provavelmente não vai querer atualizar todos os registros. Pode ser que tenha uma situação, não, eu quero atualizar todos os registros. Mas, no geral, você não quer atualizar todos os registros. Você quer atualizar um registro em específico, que é o nosso caso aqui. Eu quero atualizar o CPF do Rodrigo, do estudante Rodrigo. É apenas desse estudante. Como é que eu falo para ele aqui, ó, que é para filtrar os registros e só aplicar esse update no registro do Rodrigo? De alguma forma eu tenho que filtrar o registro. Aí antes do ponto e vírgula vem a palavrinha where, que é onde em inglês. Atualize para mim a tabela de estudantes. Vou até quebrar a linha aqui para facilitar. Deixa eu só mudar aqui para ele usar 2 espaços aqui na formatação, que aí fica melhor de visualizar. Update estudantes, seta o CPF para 00000, where, aí eu vou filtrar agora. Onde, porque eu não quero aplicar essa mudança para todos os registros. E aí eu tenho que passar alguma forma dele filtrar. Como é que eu diferencio o Rodrigo dos outros registros? Pode ser pelo CPF atual, pode ser pelo e-mail, pode ser pelo ID. Eu tenho que usar alguma coluna que é única e que me garanta que eu só vou selecionar o Rodrigo. Então, eu vou usar o ID, onde a coluna ID tem o valor igual a 1. Então, esse where serve para filtrar. Ele vai rodar esse update na tabela de estudantes, vai setar o CPF para esse valor, mas apenas nos registros cujo ID é igual a 1. Como o ID é a chave primária, só tem um único registro com ID igual a 1, que é o do Rodrigo. Beleza? Então, esse where serve para filtrar. Eventualmente, você vai querer filtrar registros. Beleza? Então, vamos lá rodar esse comando de update agora com o where igual a 1 para ele atualizar apenas o primeiro registro. Então, vamos lá. Vou colar aqui o comando, Enter. Agora sim, ó, query OK. Não deu mais erro. E ele até fala, você rodou um update, né? Ele te diz quantos registros que bateu com a sua query where. Um registro foi encontrado e um registro foi modificado. Era isso mesmo que eu queria. Beleza? Vamos rodar o select novamente? Cadê o select? Aqui, ó. Select asterisco from estudantes. Deixa eu diminuir o zoom. Vou rodar novamente. Olha lá, ó, o registro 1 agora está certinho, ó, tá 000, está no formato texto e não mais número. Agora eu atualizei. Beleza? Esse where, você também consegue usar isso no select. Porque se eu rodar o select assim, ó, selecione todas as colunas from estudantes. Ele vai trazer todos os registros. Poxa, mas eu não quero trazer todos os registros na minha consulta. Eu quero trazer só os registros do, sei lá, só os registros, aí eu poderia aplicar algum filtro aqui que não vai ser o caso aqui. Por exemplo, vamos fazer uma mudança aqui. Ó. Eu vou atualizar a data de nascimento aqui da Bruna para ser 12 de setembro de 87 também. Então vamos lá. Update, estudantes, set, data underline nascimento, igual a, entre aspas, 1987-09-12, where, eu não quero atualizar isso para todo mundo, onde a ID igual a 2, que é o ID do registro da Bruna. Beleza. Ok. Agora, se eu rodar o select de novo, ó, tanto o Rodrigo quanto a Bruna nasceram no dia 12 de setembro. E agora imagina que eu quero fazer essa consulta. Eu quero trazer todos os estudantes que nasceram no dia 12 de setembro. Então, eu não vou rodar um select asterisco from estudantes. Porque senão ele vai trazer todo mundo. Como é que eu filtro? Where, nome da coluna que eu quero filtrar, data nascimento, igual, qual é o valor que eu quero aplicar nesse filtro? 1987-09-12. Se eu der um Enter, só o Rodrigo e a Bruna aqui bateram com esse filtro. Então, só eles que foram selecionados. Então, esse where ele é muito útil quando a gente quer limitar os registros. Eu não quero manipular todos os registros de uma determinada tabela.
Eu quero filtrar e trazer apenas registros que batem com um determinado filtro. E o que seria filtrar? É eu dizer, coluna, qual é o valor associado. E aí o próprio banco de dados vai usar esse parâmetro aqui para saber quais registros que ele tem que trazer. Então o where é interessante no select, quando eu não quero trazer todos os registros, e principalmente no update, quando eu não quero atualizar todos os registros, aí eu tenho que passar o where para eu dizer qual é o registro que eu quero filtrar. Beleza? Então pronto, já aprendemos 3 comandos SQL para manipulação. Insert para inserir, select para selecionar, update para atualizar. Faltou o último comando que formam aquelas 4 operações fundamentais que a gente faz em registros no banco de dados, que é o tal do CRUD, né? Create, Read, Update, Delete, e é justamente o Delete que faltou. Como é que eu falo para o banco de dados excluir um registro? Vamos ver o comando. Delete from, o nome do banco de dados, o nome da tabela, né? From estudantes, esse eu vou colocar na mesma linha. Delete from, nome da tabela, ponto e vírgula. Só que aí, você já sabe, se eu rodar dessa maneira, o que vai acontecer? Deleta para mim da tabela de estudantes. Eu não falei qual registro, o que o banco de dados vai fazer, o que o MySQL vai fazer? Vai apagar todo mundo. Ele vai apagar todos os registros. Então, cuidado. Se for isso que você quer fazer, beleza, é só rodar. Mas imagina aqui no meu cenário que eu não quero apagar todo mundo, eu quero apagar só o... Deixa eu tirar o filtro aqui da consulta. Eu quero apagar só o Pedro Souza. Então, como é que eu faço para filtrar? De novo, where. Qual é a coluna que eu quero filtrar? ID igual a 3, que é o ID do Pedro Souza. Então, cuidado, quando for usar o delete, se você não quer apagar todos os registros, não esquece de colocar o where e dizer qual é a coluna aqui que você vai filtrar, porque senão ele vai apagar todo mundo. Beleza? Então, vamos lá apagar o Pedro Souza. Colei o comando, Enter, query foi bem sucedida, ok, não deu erro, um registro afetado. Se eu rodar o select novamente, agora eu não filtrei aqui no select, eu pedi para ele trazer todo mundo. Só trouxe o Rodrigo e a Bruna, porque eu acabei de deletar o Pedro. Beleza? E pronto, acabamos de aprender os 4 comandos da categoria DML, Data Manipulation Language, no SQL. Insert, Select, Update, Delete. Beleza? É óbvio, dá para aprofundar aqui, tem mais opções, tem muito mais coisas aqui nesses 4 comandos, mas nesse vídeo eu vou mostrar só esses mais básicos e eu vou gravar outros vídeos aprofundando, mostrando outras situações. Beleza? Só para a gente continuar, vamos inserir registros também nas outras tabelas. Então agora eu quero inserir registros na tabela de cursos. Antes, deixa eu fazer aqui rodar um desk cursos, só para ver a estrutura da tabela de cursos. Ó, cursos tem ID, é o autoincremente, né? Código, nome, duração e nível. Beleza, vamos inserir aqui, ó, insert into cursos, deixa eu aumentar aqui a fonte e limpar a tela. Insert into cursos na coluna código, nome, duração e nível, né? Duração, nível, values, os seguintes valores, ponto e vírgula no final, e os valores no código imagina que é o curso, sei lá, P-001, o nome do curso é Programação com Java. Aqui eu posso usar caracteres especiais, cedilha, til, porque está dentro das aspas simples, é um texto. Dentro do texto eu posso usar caracteres especiais. Vírgula. Duração é um campo numérico, é duração em horas, então 10. Então, campo numérico a gente não coloca entre aspas simples. Se for inteiro, é só passar um número aqui. E se fosse decimal? Aí, cuidado. Decimal tem as casas decimais, né? Só que você não separa com vírgula, você não separaria dessa forma, 10,10. Porque a vírgula é para separar as colunas. Então, quando é casa decimal, você usa o ponto, que é para separar a parte inteira das casas decimais. Então, cuidado com colunas decimais. Não é a vírgula, é o ponto. Porque a vírgula é para separar os valores. Beleza? E o nível? O nível, lembra que é um enum?
E ele só pode ter esses 3 valores aqui, ó, básico, intermediário e avançado. Então, no nível, eu tenho que passar um daqueles valores lá. Vou passar aqui, ó, avançado. Vou dar um Enter, pronto, ele inseriu. Vou apertar a setinha para cima, vou indo com a setinha para o lado. Agora eu vou cadastrar um outro aqui, que é básico. O nível, ele tem 40 horas, sei lá, banco de dados. É um curso de banco de dados. Banco de dados. E o código é, sei lá, BD-001. Beleza? Inserir. Vamos rodar um select aqui. Select asterisco from cursos. Tá lá. Ele trouxe os 2 registros. Agora vamos inserir na tabela de turmas. Antes, deixa eu descrever aqui a tabela de turmas, só para ver a estrutura. Turma, deixa eu diminuir aqui o tamanho da tela, da fonte. Turma tem código, data início, data fim, período, que é um enum, é pré-determinado, só pode ser esses valores. E tem o ID do curso, que tem que ser o ID de um registro, ó, ou 1 ou 2, que está lá na tabela de cursos. É a chave estrangeira. Lembra disso? Agora a gente vai ver isso daqui funcionar na prática. Ó. Então vamos lá. Insert into turmas. Quais são as colunas? Código, vírgula, data, underline, início, vírgula, data, underline, fim, vírgula, período, vírgula, curso, underline, ID. Values, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula no final. E agora aqui nos parênteses do values eu vou passar. Qual é o código dessa turma? Imagina que é, sei lá, T-001. Qual é a data de início? É data, vou passar entre aspas simples e no padrão americano, porque é um campo date. A data vai ser, sei lá, 2024, sei lá, dia 10 de... aqui é o mês, né? Maio, dia, sei lá, 2 de maio. A data fim é 2024, junho, 2 de junho. Vírgula, período. É um enum, é uma constante, os valores estão aqui. Então eu tenho que passar um desses valores. Vai ser matutino. Vírgula. E o curso ID, essa turma vai ser do curso de programação. O ID do curso de programação é 1. Então aqui o valor que eu passo é justamente 1. Tem que ser o ID do registro lá na tabela de curso. Lembra? É uma chave estrangeira. É um ponteiro para o ID, para a chave primária da outra tabela. Chave estrangeira nada mais é do que isso. Aponta para o ID do registro lá na outra tabela. Simples assim. Beleza? Vamos ver aqui se vai funcionar. Vou rodar. Beleza. Inseriu. Vou inserir uma outra turma para esse mesmo curso aqui. Ó. O curso de programação, ele tem uma outra turma, só que não é matutino, é noturno. E vamos imaginar que ele começa na mesma data. Nessa mesma data vai ter uma turma matutina e uma turma noturna. Só que aí cada turma tem que ter um código. Então essa daqui é a T002. Beleza? Vamos inserir. Ok, inseriu. Vamos rodar um select. Select asterisco from turmas. Ponto e vírgula. Tá aqui. Inseriu 2 turmas. Cada uma tem o seu código, cada uma tem o seu ID, é o autoincremento ID. Tem a data de início, data de fim, o período e o curso ID. Beleza? Pronto, deu certo. Você acabou de aprender como que eu faço select, insert, update, delete em tabelas no banco de dados, usando aí esses comandos. E aí a gente consegue fazer as 4 operações lá, o tal do CRUD. Create, Read, Update, Delete. Funcionou. Agora, vamos testar o coração, na minha opinião, do banco de dados, que é a integridade. Será que ele está... Se eu tentar inserir um registro aqui todo bagunçado, será que o banco vai me impedir? Vamos testar. Então eu quero inserir uma nova turma, só que nessa turma eu vou passar o ID do curso 45. Era para dar erro, porque era para o banco checar. Opa, você falou que essa turma é do curso de ID 45. Lá na tabela de curso não tem curso com ID 45, só tem curso com ID 1 e com ID 2. Será que ele vai detectar? Vamos dar um Enter e pum!
Na verdade, ele deu erro porque eu repeti o código, que essa era uma outra validação que eu ia fazer. Como o código é único, ele não deveria deixar eu tentar inserir duas turmas com o mesmo código. Ó, o código ele está validando. Então vamos trocar só o código aqui. Ó. Vou rodar novamente o insert, só que agora é T003. Não tem nenhuma turma com esse código. Mas eu estou passando o ID de um curso que não existe. Então ele deveria reclamar. PEN, erro 1452, já mudou o código de erro. E aí ele falou aqui, ó, cannot add or update a child role, blá blá blá, foreign key. Foreign key, constraint fails, e aí ele lista aqui, né, papapá, constraint, não sei o que, foreign key, curso ID, referenciando o curso, a tabela de cursos na coluna ID. Então, esse é o erro que eu estava esperando. Esse é o erro de chave estrangeira. É quando eu tento inserir um registro e eu passo na coluna, que é uma chave estrangeira, o ID de um registro que não existe na tabela que essa chave estrangeira está apontando. Então, ele fez a validação. Beleza, era isso que eu queria. Eu não quero inconsistência no meu banco de dados. Eu não quero inserir um registro inválido. Um registro com um código duplicado, sendo que não pode. Então, se no meu sistema eu não quero permitir dois cursos com o mesmo código, o banco de dados não deveria permitir eu cadastrar dois códigos iguais para turmas. Se uma turma tem que estar vinculada com um curso, eu não posso criar uma turma com um curso que não existe. Então, ele está validando. Então, todas essas regras a gente tem que definir na hora de criar as tabelas. Porque aí, depois, quando a gente vai fazer os inserts, é o banco que vai checar para a gente. Ele faz essa checagem para garantir a consistência das informações. Beleza? Vamos fazer novos testes aqui. Ó. Vou rodar novamente aqui o desk turmas. Vamos descrever aqui a tabela de turmas. Na minha tabela de turmas, deixa eu só rodar de novo. Todas as colunas são obrigatórias. Ó. Aqui no null, tá? No, ele não aceita nulo. Tudo é obrigatório. Eu vou tentar inserir um curso sem passar uma data de início. Será que ele vai deixar? Vamos lá. Ó. Insert into turmas. E aí eu vou passar aqui um código T-004. Beleza. Aqui está válido. Não existe turma com código T004. Beleza? Ah, faltou... Oh, aqui... Isso é no values, né? Os valores. Aqui no turmas é código... vírgula, data, underline, fim, vírgula, período, vírgula, curso, underline, ID. Então, repara que eu não passei a coluna do data início. É como se eu quisesse inserir um registro sem passar a data de início. E aí, no values, passei um código, é um código único, tá certo. Vou passar uma data de fim aqui desse curso, 2024-04-01, 1º de abril de 2024. Próximo campo é o período matutino e o último campo, curso ID. Vou passar o ID de um curso que existe, que é o 4. Então, a princípio, todos os valores que eu passei estão válidos, estão corretos, mas eu não passei a data de início nesse insert. E nessa tabela eu configurei para a data de início ser obrigatória. Então era para o MySQL não deixar eu rodar esse insert. Vamos ver. Enter. Ó. Erro. Já mudou o código. 1364. Field data underline início doesn't have a default value. Ele falou, ó, você não passou data início, é obrigatório e ele não tem um valor default. Na hora de criar o banco eu não falei, ó, se não for passada a data de início, coloca essa padrão. Eu não configurei isso. Então, ele tentou inserir nulo, mas nessa coluna ele não aceita nulo, então ele barrou. Então, percebe? Aquele teste ó, do enum, né? Deixa eu rodar novamente aqui um insert correto. Deixa eu passar aqui um insert correto. Vou inserir aqui a turma T04, vou colocar aqui 2 de junho até 2 de julho. Opa, aqui é 2 de junho, 2 de julho. Noturno, o ID eu vou passar o ID certo, só que agora eu não vou passar o período, eu vou passar um período que não existe aqui, sei lá, XPTO. Eu disse que essa coluna é um enum, né? E os valores são matutino, vespertino, noturno e sábado. Não tem um valor XPTO, era para ele barrar. Vou dar um Enter,
E aí ele falou, ó, data truncated for column período. Outro erro aqui, ele não deixou eu inserir, beleza? Lembra que eu fiquei com uma dúvida que nessa tabela eu configurei os valores tudo em maiúsculo, né? E será que ele aceita minúsculo? Vamos fazer um teste, ó. Matutino. É válido matutino, só que na hora de criar a tabela eu falei que era matutino tudo maiúsculo. Não sei se ele vai deixar. Ó, ele deixou. Então, aqui no MySQL, a coluna do tipo enum, eu passo quais são as constantes, né, os valores permitidos, mas ele não, na hora de inserir ele não valida se era maiúsculo, eu digitei minúsculo, então ele deixou. Vamos rodar um select só para ver como é que vai sair? Select asterisco from turmas. Beleza, ele ignorou, eu coloquei matutino em minúsculo, ele ignorou, mas na hora de salvar ele salvou, ele fez a conversão sozinha. Então ele deixa eu inserir maiúsculo ou minúsculo, desde que bata certinho o texto, tá valendo para ele. Então isso é até um termo chamado case sensitive. Quando é case sensitive, maiúsculo e minúsculo importam. Ele reclamaria. Nesse caso, ele é case insensitive. Ele não é sensível ao case, ao tamanho da caixa. Se é caixa alta, caixa baixa, maiúsculo ou minúsculo. Então, beleza. Bom saber disso. Ok? Então, deu certo. Pronto. Conseguimos inserir. E eu fiz uns testes aqui só para checar se ele está realmente validando tudo que eu esperava, né? Que ele validasse de acordo com as minhas tabelas, com as regras que eu defini para as minhas tabelas. Beleza? Então, esse era o objetivo aqui desse vídeo de hoje, te mostrar mais comandos SQL, só que agora focados em manipulação de dados, os Data Manipulation Language, comandos SQL para manipular os dados, que é basicamente select, insert, update, delete. Select para selecionar, insert para inserir, update para atualizar, delete para deletar. Beleza? Cada um tem uma sintaxe diferente. O select é select, colunas ou asterisco para todas as colunas, from, o nome da tabela, o where, se você quiser filtrar, e qual é a cláusula que você vai usar no seu filtro, coluna tal com valor tal. Depois eu vou aprofundar e mostrar mais possibilidades. O insert é insert, int, o nome da tabela, abre e fecha parênteses, as colunas que você vai inserir, values, abre e fecha parênteses, os valores separados por vírgula e tem que bater esses valores com as colunas. Beleza? O update, nome da tabela, set, coluna igual a valor. O where, se você quiser filtrar. Se você não colocar o where, você está dizendo que é para atualizar todos os registros. E o delete from, o nome da tabela. Se deixar assim, ele apaga tudo. Se não quiser apagar tudo, o where, filtra qual é o registro ou registros que você quer atualizar, beleza? No próximo vídeo a gente dá uma aprofundada no select principalmente, algumas variações e nos outros também ali, no update, no delete, eu vou mostrar outras possibilidades também, só para esse vídeo não ficar muito extenso. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Se ficou alguma dúvida pode deixar aí nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo. Bons estudos, um abraço e até lá.